Permita-me iniciar saudando os parlamentares presentes, aqui em nome do nosso deputado Marcelo Castro, a senadora Gleice Hoffmann, e também em nome dele estender aos demais presentes a oportunidade da CNM estar aqui representado, assumir aqui a missão, então, de representante em nome do presidente Paulo Zilkowski, que se encontra nesse momento num evento municipalista, pediu para que a gente fizesse presente, não só os municípios brasileiros, mas principalmente e também as entidades municipalistas. E aqui faço referência ao colega Marcos Estevam, da Associação dos Municípios do Espírito Santo, que está ajudando a gente a chegar numa proposta, Gleice, que possa ser encaminhada tão brevemente, depois dessas reflexões aqui também, tentando botar o ponto de vista não só dos municípios, mas como de todo o movimento municipalista. Inicialmente, reconhecer, sim, os avanços. Eu acho que o próprio Abon comentou, né, Vera, que temos que perceber tudo que aconteceu no contexto brasileiro e ver como que essa lei ela perpassou avanços importantes, mas também remeter a fala do nosso colega também da complexidade da lei. E aí uma preocupação é se essa lei, ao invés de permitir, sim, cada vez mais uma relação da sociedade civil com os municípios brasileiros, se isso não vai ser um caso dos prefeitos virarem para a sociedade civil e falar: olha, você conhece a nova lei, é uma lei extremamente complexa, se você prepara tudo aí do termo de fomento, a hora que você estiver tudo preparado, aí você me chama. E como é que nós vamos vencer essas percepções? Uma lei que, dado esse rigor, está sendo mais ampla até do que uma licitação do 866, de uma complexidade de projeto básico, uma complexidade de necessidade de integrantes, de membros da prefeitura, né, de servidores da prefeitura, e com uma abrangência de improbidade administrativa, que altera a lei da improbidade administrativa, que, num primeiro momento, o que a gente escuta dos nossos prefeitos olha, vai ter dois lados. O lado ruim, porque as entidades como Santa Casa, que a gente não tem como atender saúde, a gente não vai ser bom, por outro lado, porque aquelas que a gente não tem recurso para nada, não tem onde a gente vai chegar e falar: olha, não, essa lei, infelizmente, não consegue. Então, como é que a gente possa criar um ambiente para que isso, de fato, não ocorra? E aí fazer referência, então, às emendas que foram propostos e até, Gleice, a própria presidência, a pessoa do subchefe de assuntos federativos, Gilmar, está em contato diretamente para a gente chegar a um consenso junto com a Casa Civil. Foi proposto uma lei pelo deputado Eduardo Barbosa, estendendo essa lei. Aí vem a questão da extensão do prazo, ele coloca para janeiro de 2016. Agora, a gente coloca em ponderação se não seria o caso da gente fazer um escalonamento acima de 100 mil habitantes, um escalonamento de 50 a 100 mil habitantes e abaixo de 50 mil habitantes, porque já de cara a gente gera uma dúvida da capacidade do Distrito Federal hoje atender essa legislação, com todo o aparato que é o Distrito Federal. Né? E aí fico pensando lá no interior do município, em que medida que ele vai ter condição de atender. Então, se é possível, a gente aprender com os municípios mais avançados, os estados mais avançados, de forma que a gente vá alcançando aí os pequenos municípios, até que num prazo, não sei, de 2, 3 anos, a gente possa ter todo esse ordenamento e a capacidade de chegar até esses municípios. Acima de 100 mil habitantes, estamos falando embarcando 150 municípios brasileiros, né? A grande parte, mais da metade dos municípios, estão abaixo de 50 mil habitantes. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente gostaria de deixar previsto. E aí, isso em relação aos municípios, preocupa muito essa questão da solidariedade. O próprio Marcos enfatizou essa questão da responsabilidade solidária com o patrimônio lá do gestor. Isso foi uma preocupação que surgiu na discussão do movimento, assim também como do próprio gestor e das várias instâncias que são criadas, e até essa responsabilidade que há pouco você destacou, que é a responsabilidade da prefeitura de avaliar as contas da Associação da Entidade Civil. Não vou me ater aqui a todas essas modificações que vão ocorrer a partir de agora nos municípios para atender essa legislação, com destaque também, tudo foi dito aqui, não vou repetir, a questão das sanções, realmente deixa bem amplo essa discussão de probidade administrativa, como se a qualquer momento, gerando uma insegurança jurídica muito grande em cima disso. E vou também fazer referência à emenda do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo,
quando aí fala, assim, o que foi também notoriamente destacado aqui do artigo 39, inciso 3, quando fala das entidades políticas. A confederação, assim como todas as demais entidades municipalistas, elas são lideradas e têm na sua diretoria entidades políticas, e hoje vivem do repasse dos municípios e, muitas vezes, da própria União, da própria do Estado. A destacar um projeto da própria Presidência da República, nesse momento, de criar um grande projeto de assistência técnica junto com as entidades municipalistas para que essas possam servir de articuladores junto com os conselhos e tudo mais. Tem algumas outras implicações. Então, nessa questão do artigo 39, talvez a emenda do deputado Paulo satisfaça na medida que ele coloca os termos que foi colocado na LDO, no projeto da LDO, quando ele fala associações de entes federativos, limitada aplicação de recursos, de parceria de atividades, de capacitação e assistência técnica. Poderíamos achar também uma forma de excetuar entidades de representação política nas suas atividades próprias de admissão. O próprio Marcos elabora uma outra forma de tentar destacar pessoas jurídicas e pessoas físicas dentro dessa legislação. Eu vou até tentar ser breve, que se tiver a possibilidade, se o regimento interno permitir, pedir a contribuição do Marcos, do colega da Munis, que preparou aqui. E o último destaque que eu faço questão quando já na introdução da lei fala transferências envolvendo ou não recursos financeiros, ou seja, há uma série de acordos de cooperação que o próprio município brasileiro faz com a Caixa Econômica, faz com ministérios públicos, que não prevê nenhum tipo de recurso, mas que pode ser alvo de uma burocracia tão extensa que venha viabilizar todo esse tipo de acordo previsto. Agradeço a oportunidade, deixo inscrito, se tiver a possibilidade, o nosso representante da Munis para que passe um detalhamento, reforçando, então, que para o movimento da entidade, o movimento municipalista, é essencial que seja colocado não só em termos de contribuições às entidades municipalistas, mas qualquer outro repasse. E daqui o nosso diretor, o nosso fundador, quase da Confederação, o Manuel Júnior, e ele sabe da importância que tem essa representação em relação ao movimento municipalista. Agradeço a todos e fico a contribuir, estendendo aí o agradecimento também ao nosso colega da Munis, que fez a análise do projeto para nós. Obrigado.